Estamos aqui hoje, dia 26 de maio de 2020, no Conversa com Ela. Eu sou Graciane Volotão, sou mãe, esposa, professora supervisora educacional no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. Atualmente estou permutada em Itaboraí. Sou gonçalense, cidadã do mundo. Estou aqui hoje com nosso amigo, Dr. Dimas Gadelha. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Graciane. Em primeiro lugar, agradecer aí o seu convite, né, a oportunidade de poder estar aqui nesse espaço tão importante, conversa com ela, né? É sempre importante a gente ouvir as mulheres, né? Dar participação às mulheres, principalmente no campo da gestão pública, das políticas públicas, né? Porque a mulher tem muita sensibilidade para isso. A mulher costuma, pelo seu histórico, né, antropológico, digamos assim, ela costuma fazer um uso muito mais racional do recurso, otimizar mais o recurso. A gente tem vários estudos aí demonstrando isso. Então é um prazer estar aqui com você, discutindo aqui nesse espaço, né? Espero que a gente possa ter um pedaço de noite proveitoso aí, que a gente possa debater vários temas importantes aí para a nossa cidade. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, tá? E pelo convite. Nada, é um prazer para a gente estar aqui ouvindo e conversando com Dimas Gadelha. Eu quero que, nesse momento, que você se apresente. Quem é Dimas Gadelha? Não, Dimas Gadelha é um nordestino, nascido em Sousa, na Paraíba, né? Vim para cá muito cedo ainda, vim morar na casa dos meus avós na Trindade. Eu sempre tive um sonho de ser médico, e na cidade onde eu morava a gente não tinha segundo grau ainda naquela época, né? E a escolha de vir para o Rio de Janeiro, eu costumo dizer que foi uma escolha, assim, era o único local que eu tinha um parente que pudesse me oferecer um lar, um local seguro, né, para que eu pudesse concluir o segundo grau. Então eu vim para aqui para o Rio de Janeiro. Eu tinha parentes em João Pessoa, mas não eram, que era a capital, que tinha segundo grau, inclusive tem universidade também, mas que não eram parentes assim, tão íntimos que pudessem oferecer um lar, um local seguro para que a gente pudesse estudar. Então eu vim para o Rio de Janeiro, em função disso. Meus avós maternos moravam aqui, moram ainda na Trindade, né? E foi o meu primeiro contato com a cidade. E aí comecei a estudar, estudei no Colégio Trindade no primeiro ano, do segundo grau, depois eu fui pro Dom Helder, fazer o segundo ano. Terceiro ano eu fui pro acadêmico, na época, que era um curso de pré-vestibular que tinha na Praça do Rio, em Niterói, e prestei o vestibular. Passei no meu primeiro vestibular, na época o vestibular era integrado ainda, né? Você escolhia dentro das ciências médicas aí vários cargos. Eu passei para medicina, para a Faculdade de Campos, e comecei a fazer medicina lá. Formei médico. Na UENF? Não, na Universidade de Campos, na Faculdade de Medicina de Campos. Aí depois eu transferi aqui para o Rio, para Sousa Marques. Aí comecei a fazer faculdade. Já durante o período da faculdade fazia estágios aí no pronto-socorro, foi onde eu me deparei pela primeira vez com a realidade de saúde pública do município. Logo depois de formado, eu tive a oportunidade de participar do programa Saúde da Família aqui no município de São Gonçalo. E aí me apaixonei por saúde pública, fui buscar essa direção na minha carreira. Você sabe que a carreira médica ela tem o lado da saúde pública e tem um lado da especialização, né, o lado mais técnico, né, onde as pessoas procuram se especializar mais, né, em determinados temas, em determinadas partes e órgãos do corpo humano, né, que são as ditas especialidades. Eu me apaixonei pela saúde pública e desde então eu procurei fazer toda a minha formação pós-universidade, né, minhas pós-graduações, minhas especialidades nessa área de saúde pública, principalmente na área de gestão e administração pública. Então, o Dimas é esse, né? Eu trabalho no município desde a minha formatura, ou seja, em 98. Hoje eu escutei aí uma pessoa me criticando, dizendo que eu sou responsável pela saúde do município por ter participado dos últimos 10 anos, né? E aí eu pergunto,
quem se formou na minha época, em 98, que não está trabalhando no município e não trabalha no município nesse período todo, né? Então a pessoa colocou o fato de eu trabalhar na saúde há muito tempo como se eu fosse o responsável. Só que esses 22 anos que eu trabalho na saúde, eu já trabalhei de tudo, de médico de posto de saúde, de diretor de unidade, de coordenador de programa, e cada atuação dessa, eu me orgulho muito, porque cada atuação dessa tem o seu nível de governabilidade, tem o seu nível de atuação. Você não tem ali todas as tomadas de decisão não está na sua mão, muitas vezes você trabalha ali como órgão consultivo, você mesmo já trabalhou e sabe disso, e a gente não pode ser responsável pelo insucesso de algum governo, mesmo quando a gente atua, por exemplo, num posto de saúde. O médico do posto de saúde, todos os médicos que eu conheço são meus amigos, trabalham na cidade já há 22 anos. Isso é motivo de orgulho, não é motivo de tristeza, né? Pelo contrário, é isso que nos capacita a estar aqui agora discutindo com você, debatendo com você, ao contrário de muitos aí que não tem experiência nenhuma, né? E que acham no direito de falar das coisas, né? Então, aí eu sempre atuei na saúde do município, desde unidade básica, polo sanitário, no Hélio Cruz, eu fui diretor um período, pronto-socorro do Alcântara, pronto-socorro central, fui coordenador do Programa de Saúde da Família, fui o coordenador do SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar, foi um dos primeiros do Brasil, São Gonçalo foi um dos primeiros municípios pioneiros do Brasil a implantar esse programa, porque eu acredito na força da saúde pública. Então a pessoa esqueceu de falar do nosso trabalho, só falou do que a gente deixou de fazer, segundo ele, a policlínica do Vila 3, só que ele esqueceu. Nossa, eu acho que tantas outras coisas que foram realizadas. Eu acho que ele conhece tão pouco do município que ele nem sabe a história da policlínica, né? Quer dizer, ele quer ser candidato a prefeito sem conhecer a história do município. Doutor Gemas, a história da Policlínica do Vila 3 não é uma obra da saúde, nunca foi uma obra da saúde. Ela é uma obra da infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura, na época que a Tenda, que é aquela grande construtora, veio para o município e construiu aquele empreendimento Parque das Águas ali, residencial. Em contrapartida, a Tenda doou o recurso daquela obra, não foi para a saúde, não tem recurso do SUS ali, do Sistema Único de Saúde, nunca houve recurso do SUS ali, é uma obra da infraestrutura, e aí superdimensionaram por não ser uma obra de alguém que conhecia da saúde, né? Superdimensionaram a obra deveria abrigar o Pão Alcântara, porque o Pão Alcântara, no local onde ele está hoje, ele é alugado, ele não é próprio do município, então a empresa, como contrapartida de estar se instalando no município, ofereceu na época do governo Aparecida essa obra, só que foi superdimensionado, e exatamente por não ter sido uma obra que teve uma sustentabilidade, ou seja, teve por trás um projeto aprovado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, dentro das normas do SUS, ele não teve garantia de continuidade, de transferência de recursos, e a saúde aquilo nunca foi obra da saúde. Quando eu fui secretário de saúde, eu visitei a unidade, tentei até transformar aquela unidade, que era uma unidade ambulatorial, de repente no hospital para paciente de longa permanência, de paciente como, por exemplo, o Hospital do Idoso. Só que o problema ali era tão complexo e a quantidade de recursos que é exigida era tão superior ao que a gente possuía, que eu desisti e não assumi essa obra naquele momento. Mas é uma obra que nunca foi da Secretaria de Saúde, pelo contrário, é uma obra da Secretaria de Infraestrutura, né, do município. Não tem recurso tem recurso na Fundação Zero, que é recurso próprio do município. Mas é uma obra que tem que ser entregue, né? O próximo gestor aí tem que concluir e tem que aproveitar o máximo possível aquela estrutura, de preferência com a saúde. Quem sabe não um hospital do idoso ali, né? Quem sabe a própria prefeitura, visto que o prédio da prefeitura atual do município é um prédio também muito ultrapassado, não contempla toda a necessidade, a demanda administrativa da prefeitura, e está no terreno valorizado, né? É um terreno valorizado atualmente. Então, assim, é um desafio para o próximo gestor, mas aquilo nunca foi uma obra nossa. Estou falando isso porque eu escutei, antes de entrar aqui, eu escutei essa crítica, mas
Entendi. Parte, né? A gente só pode sofrer crítica quem já botou a cara para bater. Isso. A pessoa que sempre ficou escondido atrás, nos bastidores, fazendo política nos bastidores, indicando pessoas, nomeando pessoas nos seus setores de interesse, defendendo seu interesse próprio, sem ter colocado a cara para bater, ela não pode sofrer nenhum tipo de crítica, mas também não pode ter credibilidade de apresentar nenhuma proposta, porque não tem experiência, né? E o que dá experiência na nossa vida é a forma como é a nossa história, é a nossa caminhada. Então, esse é o Dimas. Então, a nossa história se confunde com o nosso eu, né? Com a nossa personalidade. Quando eu te pergunto quem é o Dimas, você já veio com a enxurrada de informações aí, uma maravilha, faz parte, porque é o nosso trabalho, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente está comprometido com o que a gente faz, isso se confunde com o nosso ser, né? Porque é nosso, né? É da nossa ação constante. Então, eu quero só, antes de você entrar nesse arcabouço todo de saúde aí, que a gente vai falar bastante de saúde hoje na nossa conversa com ela, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Como é que é como munícipe aí, no seu dia a dia, se a sua família está se cuidando, como é que estão as coisas por aí? Está todo mundo bem em casa? Não, tá todo mundo bem, né? Eu sou casado com a Alessandra já há 5 anos, tenho uma filhinha de 3 anos chamada Maria Helena. Sou pai também do Gustavo, que já tem 18 anos, que foi fruto do meu relacionamento anterior, né? E está cursando medicina também agora, está seguindo... Que legal! Do pai, né? A gente está muito preocupado com essa questão do coronavírus, né? Muito preocupado mesmo, porque é uma doença que a gente conhece muito pouco, tem pouco tempo de estudo ainda sobre essa doença, né? Começou ano passado, então tem pouco mais de 6 meses, 6, 7 meses aí. Tudo que a gente sabe da doença tem esse período, e o que a gente tem observado aí é que é uma verdadeira roleta russa, né? Algumas pessoas que eu tenho recebido, atendido, né? Não desenvolvem quase nada, né? Muitas vezes nem febre, ou um dia só de febre, né? E passam muito tranquilamente pela doença, e outras pessoas, né, têm um desfecho muito desfavorável. Não sabemos como é que vai reagir, né? Então é uma verdadeira roleta russa. E numa roleta russa não é legal você correr o risco, né? Então a gente fica muito preocupado. O isolamento social é o melhor caminho nesse momento, certo? Não tenho dúvida disso, não. Isolamento, vejo muita gente, até da própria área de saúde, criticar o isolamento social, mas não existe outra forma mais eficaz do que a prevenção, né? Não, a cloroquina. Eu morro de medo dessa discussão sobre a cloroquina, né? Sei que isso ia ser um assunto aqui, mas já estou antecipando. Porque essa sensação de que você vai ficar doente, vai tomar um remédio que vai curar, ela é falsa, né? E isso pode trazer um relaxamento do ponto de vista do isolamento social, do próprio, esse medo que as pessoas têm, ele também não é só nocivo, né? É um medo também que nos afasta da possibilidade de contrair a doença, então a gente tem que moderar isso. Então eu fico muito preocupado com essa questão. Eu tenho visto em vários grupos de WhatsApp a discussão sobre cloroquina, e parece que dá a sensação de que a gente, usando a cloroquina, vai ser super-homem, não vai desenvolver a forma da doença, e não tem nenhum estudo conclusivo ainda. Ontem a Organização Mundial de Saúde orientou que não se use cloroquina, né? Sim. Mesmo assim, o nosso governo vem insistindo nessa questão, e o que o ex-ministro aí, mesmo não sendo simpatizante dele, eu concordo com o que ele falou, né? Quando a gente aloca recurso público, que já é pouco, em decisões, em tomadas de decisões que a gente não tem plena certeza da sua validade, da sua eficácia, eu acho que a gente está comprometendo muito também a qualidade do gasto público, né? Isso não é uma decisão do ponto de vista da eficácia e eficiência correta, né? Então, a gente está vivendo esse período, a gente tem medo. Eu acho que esse pós-pandemia, esse novo normal que a gente fala, né, esse momento que a gente está vivendo, vai levar um trauma muito grande, tanto para as gerações os idosos, os adultos jovens, né, como também para as crianças. Por exemplo, minha filhinha de 3 anos pede o tempo inteiro para
lavar as mãos, né? Então, isso já é fruto do momento que a gente está vivendo, que com certeza vai marcar aí também essa geração nova que vai estar entrando. Então, com certeza. Esse é o momento, né? E a gente sabe que a gente está na cidade onde a gente ainda não tem um sistema de saúde maduro, né? A gente tem... É sobre isso que eu ia perguntar. Como é que você está vendo São Gonçalo diante dessa pandemia aí? O que mais me chama a atenção na cidade é a questão da subnotificação, né? Eu acho que a gente tem uma subnotificação enorme aqui na cidade. Muita gente não está conseguindo ter acesso ao sistema de saúde, na parte, principalmente aqueles casos mais leves, né, na parte ambulatorial, no sentido de fazer testagem, né, de fazer a sorologia. Eu acho que o município tinha que se programar, ter se programado para isso, porque a gente teve tempo, né? A gente teve tempo para se programar, todo mundo sabia que isso ia chegar. Acredito também que o município errou muito no início, quando ele não separou, né, onde ele não destinou apenas uma unidade de saúde, como no início os casos ainda eram pequenos, né, como a doença tem a sua característica de ter sido introduzida aqui no nosso país e no nosso estado pelas classes mais altas, porque foram essas classes que viajaram e contraíram o vírus lá fora e trouxeram para dentro do país, né? A gente sabe que Niterói, por exemplo, ele teve uma explosão de casos primeiro do que São Gonçalo, em função da característica social da cidade. Então, deu tempo, por exemplo, da gente ter pego aqui, como São Gonçalo nós temos 5 portas de entrada, nós temos 2 UPAs municipais, temos 2 UPAs estaduais, temos o pronto-socorro central e temos o pronto-socorro e temos a unidade do Colubandê, o Hospital do Colubandê. Na verdade, são 6 portas. Naquele momento onde a gente registrava 200, 300 casos suspeitos diariamente, a gente poderia ter pego uma unidade dessa e falar assim, ó, a UPA de Nova Cidade, por exemplo, que é uma UPA mais central, nós vamos colocar essa UPA aqui como serviço de referência, ou seja, nós não vamos atender hipertensos, não vamos atender diabéticos, nós não vamos atender pacientes portadores de doença crônica, quem está com dor do dente, quem está com dor de cabeça, quem está com crise hipertensiva. Nós vamos deixar essa unidade aqui simplesmente para atender os casos gripais, né? Aquela pessoa que está com febre, dor de garganta, tossindo, nariz escorrendo, essas pessoas vão vir para cá. Por quê? Esse simples ato de você organizar o fluxo do atendimento, você já consegue diminuir, né, o nível de possibilidade de infectar outras pessoas. Então, a partir do momento onde você aceita esses pacientes em todas as unidades, e aí você tem 7 unidades recebendo casos suspeitos, misturando com outros pacientes, a chance de você disseminar a doença e dela é muito maior. Além disso, o que chamou muita atenção também aqui em São Gonçalo foram a quantidade de profissionais de saúde infectados aí no início, né? Falou-se muito nessa semana sobre a morte dos 3 médicos, né? Mas o município já vem perdendo profissionais há muito tempo, profissionais de apoio, área administrativa, técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros profissionais da área há muito tempo, e também profissionais que adoeceram e que ficaram graves, mas que se recuperaram, né? Então, assim, o que chama a atenção é essa questão. A gente tem que questionar protocolos do serviço público, se está funcionando direitinho, né, se houve capacitação para esses profissionais no manejo desses pacientes, no próprio usar, né, os equipamentos de proteção individual, a forma como eu coloco, a forma como eu retiro, né, a forma como eu elimino depois. Você está dizendo, então, só para poder o pessoal entender, tem que ter um treinamento de como é que faz isso tudo, e protocolo seria o que exatamente? Para que todo mundo fique... Protocolos, rotinas, né? Rotinas, olha, padronizar uma rotina que seja correta, né? Como os profissionais de saúde, eles têm uma carga extensiva de trabalho muito grande, sai de um plantão e entra no outro plantão, vai para outro. É igual professor, né? Fica rodando de lugar para outro. Exatamente. Então, tem que ter os protocolos todos definidos já, as rotinas todas definidas, garantindo o máximo de segurança para ele e para os pacientes. Além do que, também, eu vi que teve algumas iniciativas de alguns municípios e alguns profissionais de saúde também, que estavam no enfrentamento desses pacientes, eles não retornavam para casa, né? As prefeituras
né? Cuidado para ter um espaço para ele dormir, para ele não precisar retornar em casa, é verdade. Realmente não ficar de quarentena e não correr o risco de levar o vírus para o hospital. Então, faltou iniciativas simples que não necessariamente envolvem grande quantidade de recursos, né? No sentido de amenizar essa situação, porque quando você perde um profissional de saúde, né, você está perdendo um soldado ali do enfrentamento, além de que um profissional de saúde ele tem a capacidade de infectar mais pessoas do que uma pessoa comum, porque ele vive trabalhando e vive em convívio com mais pessoas. Outra coisa que chama a atenção também no município, e aí é constante, é que a gente, em momento nenhum, a gente conseguiu fazer uma taxa de isolamento, né, a taxa de isolamento com nível alto, como por exemplo... Não estão seguindo o isolamento, não estão acreditando no risco da doença, né? Pode continuar. A gente não conseguiu, eu acho que Niterói fala aí que conseguiu chegar a 70%, a gente rodando pela cidade de São Gonçalo, pelos bairros de São Gonçalo, a gente percebe que a gente não conseguiu aí, não tem estudo científico para isso, mas assim, pela percepção, eu vou chutar, talvez a gente não tenha conseguido 50% de taxa de isolamento, entendeu? Que isso interfere muito. Eu vi estudos aí mostrando que o simples fato de você conseguir uma taxa de 70%, né, e não de 50%, já são milhares de vidas que você poupa ali, que você resguarda, que não vão conseguir ser infectados. Outra coisa que chama atenção também é o discurso de algumas pessoas de dizer o seguinte, é uma doença que o próprio presidente fala isso, uma doença que vai infectar 70% das pessoas. Isso é mentira, né? A China tem 1 bilhão e 300 mil habitantes e menos de 3% da população da China contraiu o vírus. Menos de 3%. A gente não precisa que 70% das pessoas contraiam o vírus para dizer que tem imunidade coletiva. A China, com 3%, hoje quase não tem mais doença. É um caso que acontece esporadicamente, controlou bem. Então, essa história é mentira, que 70% da população vai ficar doente, a gente não precisa pagar isso. Fora o que você começou lá no início dizendo, que é uma roleta russa, a gente não sabe como é que vai reagir no corpo. Então, se você pega 70% da população, coloca, vai que 70% da população não consegue reagir, e aí vem a fatalidade, né? Nós temos hoje, contando as informações oficiais, 142 óbitos, se eu não me engano, hoje, né? Mas tem óbito, aqui no município de São Gonçalo, né? Ele está divulgando os casos oficiais, os casos em investigação, as mortes oficiais e as mortes em investigação. Se você olhar aí, a última vez que eu vi, tinha quase 5 mil casos ainda em investigação, né? Apesar de ter 1.000 e poucos casos, né? A gente tem mais de 5 mil casos. E tem uma subnotificação muito grande. Eu recebo diariamente 3, 4, 5 pessoas aí que não foram ao serviço de saúde, né? Que não fizeram o teste, mas que estão com anosmia, que é perda da capacidade olfativa, que estão com dor de garganta, que estão com febre, que ficaram 2, 3 dias internados, que conseguiram comprar o aparelhozinho do oxímetro, né, e que estão com a perfusão pulmonar comprometida, né, com a saturação de oxigênio de 93, 92, que a gente sabe, 94, que a gente sabe que é comum também na doença, o comprometimento pulmonar. Então, assim, tem toda a clínica. Não tem o exame confirmatório. Quadro, né? Não tem o exame confirmatório porque nós não conseguimos dar acesso a todo mundo, né? Eu vi também que o município agora... Tem como saber quantos testes nós temos no município? Existe essa informação? Eu vi uma reportagem agora que o município adquiriu por conta própria 50 mil testes, né? E aí a grande questão é como é que a gente usa esses 50 mil testes, né? A gente vai sair testando apenas os casos suspeitos. Por exemplo, eu vi uma pesquisa do Ministério da Saúde lá em Manaus, né, que eles pegaram lá 3 mil pessoas, né, uma amostra de 3 mil pessoas. Como você faz uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, ou como você faz um trabalho científico? Por amostra. Por amostragem. E aí eles fizeram a amostra e chegaram à conclusão que quase 6%, 7% da população está infectada. Então a gente poderia ter feito um estudo desse aqui. A própria Secretaria de Saúde tem gente técnica na Vigilância de Saúde capaz de fazer um estudo desse, a gente separar lá os 40, foi comprado 50 mil testes, separa ali 5 mil para fazer uma amostra, uma boa amostra, né? A própria equipe da atenção básica aí, que tem uma capilaridade muito grande, ou seja, está presente em quase todos os bairros do município,
bota 45 mil para usar nas unidades de saúde, para aqueles casos suspeitos, e vamos sair investigando dentro dos bairros, testando aquelas pessoas mesmo que não acusaram, para a gente ter uma ideia da quantidade, porque isso facilita muito o planejamento, facilita a tomada de decisão depois que você conhece, né? Mas com certeza hoje a gente sabe aí que existe uma subnotificação, não tenho medo nenhum de uma subnotificação muito grande. A pesquisa de Manaus chegou ao número de 16 a 18 vezes, o número é 16 a 18 vezes maior do que a notificação lá, né, da cidade. Então, apesar de ser diferente as características de São Gonçalo, mas para você ter uma ideia, né, 16, se a gente está falando num número de 1.000, a gente pode estar com 16 a 20 mil casos já estabelecidos na cidade. Então, falta muito isso, a forma do agir no momento de crise é muito importante, né, as tomadas de decisão. Em contrapartida, a gente viu o município gastando recurso que já é pouco, né, com ações aí muito pouco comprováveis, como aquele túnel colocado na entrada da unidade. Aquilo! Está projetado. Não dá para entender aquela ação. Não tem comprovação científica alguma que aquilo faça efeito, não é isso mesmo? A Anvisa não recomenda, pelo contrário. Né, a Anvisa da alergia, né? Por causa do produto que é jogado ali, pode, dependendo de algumas pessoas alérgicas ou não, portador de doença de pele, pode trazer mais danos até do que proteção, né? Outra coisa também que a gente viu aqui no município, por exemplo, o uso das motos, eles usaram uma moto... uma fumaça, né? Uma fumaça, só que aí que está, né? O vírus, como é que se dá a contaminação do vírus? O vírus, quando você espirra, né, e aí você solta aquelas gotículas de ar que tem de água, né, de líquido, que tem o vírus junto. Aquelas gotículas, elas são mais pesadas do que o ar. Elas vão ficar pouco tempo presente no ar e a tendência é elas caírem em cima de alguma superfície ou no próprio chão, né? Então, quando você tem um enfrentamento, uma técnica de enfrentamento, como o município usou, de pulverizar o ar, né? Como se fosse... Você faz isso na técnica de pegar o mosquito da dengue, que você pega o mosquito no ar. Né? Isso, ele está voando. E com microgotas, né? Ou seja, com gotas que vão ficar suspensas no ar, elas não vão cair, né? Não vão ter peso para cair sobre a superfície, então não é correto. O correto é usar o que Niterói usou, o que a China usou, o que Maricá usou, que é mais líquido de você passar na superfície e não tentar pegar o vírus no ar, porque o que vai te proteger do vírus do ar é a máscara. Entendeu? A máscara que vai te proteger naquele momento que ele está circulando, que não é muito tempo também não. Se você der o azar da pessoa espirrar em cima de você ali, você estando com máscara vai te proteger. Ou se você estiver num ambiente muito fechado e a pessoa estiver, né, espirrando constantemente, aquilo vai acabar ficando mais tempo no ar, mas a tendência é de contaminação maior pelas mãos, é você contrair, botar a sua mão num local onde o vírus, após a pessoa ter expelido ele no meio ambiente, ele se depositou ali. Contaminado ali. Exatamente. Ou no local onde a pessoa colocou a mão. Então, a mão ainda é uma das principais formas, é a principal forma de você se contaminar, porque você acaba levando a mão no rosto. Não adianta você sair de máscara também, por exemplo, colocar a mão na maçaneta da porta onde o infectado colocou também, e depois você ajeitar a sua máscara com a sua mão contaminada. Então, os cuidados com as mãos também é muito importante, né? Nesse sentido. Conta uma coisa aqui, você já contou aí, então, uma ação que foi o túnel, a outra ação que foi essa pulverização, e essa questão aí do hospital. O que está acontecendo com esse hospital? O que a gente tem de informação aí? Do hospital de campanha? Então, outra coisa que eu queria colocar aqui também é que eu vi o município anunciando a abertura de muitos leitos. Que o município abriu tantos leitos, abriu 10 leitos, abriu 15 leitos. E uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte: qual é a complexidade desse leito? Né? Porque a gente sabe que a taxa de mortalidade ela está diretamente proporcional aos casos mais graves. E os casos mais graves, eles precisam de leitos de terapia intensiva. Né? Então, eu tenho acompanhado o site do DataSUS, do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Lá, mensalmente, eles atualizam a nossa capacidade instalada. Então, por exemplo, se eu comprei um respirador para um hospital, ele vai aparecer lá no cadastro, eu tenho que cadastrar ele no CNES, né? Ele vai aparecer lá no mês seguinte no cadastro. Eu não tenho acompanhado o crescimento na rede pública, eu vi um crescimentozinho na rede privada. Isso quer dizer que estão tirando daqui e cobrindo ali, é isso?
Pode ser que esteja acontecendo isso. Ou estão abrindo leitos para atender aqueles pacientes com os casos mais simples, né, mais, ou moderado, né? Então, isso é uma questão. Abrir o leito, mas qual é o tipo desse leito? É o leito simples, é aquele leito que não tem respirador, é aquele leito para aquele paciente que está com falta de ar, mas ainda não é aquela falta de ar suficiente para ele ir para o tubo, né? Que ele pode receber só oxigênio e tal. É aquele leito mais simples ou aquele leito de mais complexidade? Não que o leito mais simples não seja importante, ele é importante, mas a gente precisa ter ação nos dois campos, né? O hospital de campanha, ele vem em cima de um diagnóstico que a gente tem, né, de que se a população de São Gonçalo ficar doente numa taxa de velocidade muito grande, no mesmo momento, né, nós não vamos ter... É um colapso, que a gente escuta falar por aí. A gente vai ter um colapso, porque o sistema de saúde nenhum do mundo aguenta, não vai ser São Gonçalo que vai aguentar, e a gente tem 50% dos nossos leitos de terapia intensiva na rede privada, mas nós não temos 50% da população com acesso à rede privada, né? Nós temos só quase 20% da população com acesso à rede privada. Então, aí a gente já tem um desequilíbrio, né? Tem mais respiradores para quem tem plano de saúde, para quem paga plano de saúde, do que para aquela pessoa que é SUS dependente, depende apenas do SUS, né? Então, esses hospitais de campanha foram programados nesse sentido. São Gonçalo teria um hospital com 200 leitos, né, onde 40 leitos seria de terapia intensiva e 160 para esses pacientes leves, moderados, mas que precisam de internação. Então, os dois municípios se uniram, Niterói e Maricá, até no sentido de que o paciente que está em excesso em São Gonçalo não vai sobrecarregar também o sistema de saúde desses municípios, né, e fizeram a doação de 90 milhões e a gente vê um atraso na obra. Eu acho que faltou muito planejamento, né. Eu acho que um grande erro, eu estou falando como gestor, né? Um grande erro foi você ter pego a maioria dos hospitais de campanha e ter dado apenas para uma OS, uma organização social, administrar. A gente sabe que a montagem de um serviço de saúde é complexo, né? Para você montar um serviço de saúde, você precisa de gente qualificada, você precisa de planejamento, você precisa de estar fiscalizando tudo, de transparência, de revisar várias vezes o processo de compra para você não cair numa pegadinha de comprar um equipamento mais caro, né? Então, são quantos hospitais de campanha que o governo anunciou? 7, tá? Né? São 7. Acho que nem vai fazer... essa organização teria que cuidar dos 7 hospitais, certo? Isso, ela teria que inaugurar os 7 hospitais. O ideal era você ter dado um hospital para cada organização social. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra as OS. Do meu ponto de vista, a OS é uma ferramenta de trabalho. O que é uma ferramenta de trabalho? Uma ferramenta de trabalho na mão de um bom profissional realiza um bom trabalho. Uma ferramenta de trabalho na mão de um mau profissional, ele pode gerar até dano. Eu vou dar um exemplo. Uma chave de fenda na mão de um bom mecânico faz milagre, resolve as coisas. Agora, na mão de um assassino vira uma arma. Sim. Então, a mesma ferramenta depende de quem está conduzindo essa ferramenta, né? Então, a gente tem visto aí muita corrupção com relação às OS, mas a gente também vê muitos serviços com grande resultados, com grande satisfação de usuário, serviços de grande referência, que são até orgulho para o Sistema Único de Saúde, que são gerenciados por OS, né? Dentro do próprio município, por exemplo, a UPA de Nova Cidade é uma dos serviços mais elogiados no município, que gerencia uma OS, né? Um contrato ali de R$1.200.000 na época, não sei se aumentou, mas é um contrato que a gente sabe que é muito enxutinho ali, que dá para tocar a unidade, mas assim, foi uma experiência exitosa. Então, a gente não pode condenar a ferramenta pela pessoa que está usando, né? Pela pessoa que está usando aquela ferramenta. Então, colocar bem isso claro. Então, eu acho que houve um erro nesse sentido, ocorreu uma pegadinha aí, talvez o pior erro, e aí uma crítica que poucas pessoas não observam, foi o seguinte, né? Você conhece o mercado financeiro, como é que ele trabalha, né? Demanda por oferta. Você imagina o seguinte, um país que tem uma peculiaridade, onde você tem municípios, estados e governos federais, cada um tem autonomia,
Você diz que o governo federal não assume o papel dele de liderança, e aí os estados e municípios começam a competir no mercado por um produto chamado respirador, né? Você imagina, só uma pessoa vendendo e vários municípios competindo entre si com os estados para comprar aquele produto. O que acontece com o preço do produto? Ele sobe. É demanda e oferta, né? É o mercado. Sim. Então, se o governo federal, lá atrás, tivesse adotado a política de falar o seguinte, olha, respirador só quem negocia sou eu. Eu vou comprar pelos municípios, nós vamos para evitar essa concorrência interna dentro do município, porque o empresário, teve muito empresário aí, entre aspas, né, o empresário que não se preocupa com nada, que não tem compromisso social, que viu a possibilidade dele estar fazendo leilão entre os estados, né, e aí o que a gente viu? Superfaturamento nesses equipamentos aí desnecessários. Não, só quem compra sou eu, só um negocia, sou eu, vou negociar pelos municípios, vou fazer uma ata de registro de preço aqui, os municípios aderem aqui à ata de registro de preço, pagam, né? Então faltou essa conexão, esse comprometimento, faltou planejamento de gerência em todos os âmbitos, né? Vou aproveitar essa fala a gente pensar um pouquinho aqui e refletir sobre a questão que nós estamos numa crise política, uma crise econômica, uma crise sanitária. A gente está num contexto no qual não está fácil de sair dele, não, né? Os municípios que têm algum tipo de recurso a mais, eles estão conseguindo ainda dibrar alguma coisa. Mas e São Gonçalo nisso tudo? São Gonçalo, os recursos não são bons, né? A gente tem... O que a gente escuta, né? Que São Gonçalo tem pouco recurso, não tem condições, é uma população pobre. Como é que é isso aí na sua visão? O que a gente pode fazer enquanto gestor? Assim, o gestor faz o quê numa situação tão precária como dizem que São Gonçalo é? Eu acho que, além da questão do recurso, que isso está dado, né? Isso não pode ser uma desculpa, porque... Isso faz parte do cenário da cidade há muito tempo, a cidade arrecada pouco, tem uma pouca... É muito dependente das transferências do governo federal e do governo estadual. Então, um gestor que ele aceita abraçar esse desafio, que é gerenciar uma cidade com pouco recurso, ele tem que entender que ele precisa, basicamente, de 3 coisas. Primeiro, ser criativo. Criativo no sentido de ele otimizar ao máximo possível esses recursos, né, de entender que tem muita ação que tem eficácia que não precisa de recurso, né? Segundo, ele precisa estabelecer parcerias, correr atrás de parcerias, seja no campo da iniciativa privada, que a gente não viu nenhuma parceria aqui, eu vi grandes empresas construindo hospital de campanha, doando máscaras, fazendo ações em cesta básica, né, em outros municípios. São Gonçalo não teve nenhum tipo dessa iniciativa, dessa parceria, nem parceria com o governo federal, o governo estadual, né? Teve esse hospital de campanha por conta do governo estadual. Então, você precisa estabelecer parcerias internas dentro do próprio município, sociedade civil, igrejas, associação de moradores, tem muita gente em São Gonçalo, muita gente, universidades, né? São Gonçalo precisa fazer esse mapa, o gestor precisa fazer esse mapa para não abrir mão disso. A cidade sozinha, né, o gestor sozinho, o poder público sozinho, sem essas parcerias, ele não consegue alavancar uma política aí de desenvolvimento e enfrentar a crise. E terceiro, iniciativa, né? Essa política do ou dia, ou vida, ou azar, né, não podemos fazer nada porque não temos dinheiro, isso é muito cômodo e isso maltrata muito a cidade, né? Então, a gente precisa disso, ter iniciativa, ter capacidade de desenvolver parceria, ter credibilidade para fazer essas parcerias e ser criativo, né? Essa é a fórmula que a gente começa a pensar alternativas para a cidade, para que lá na frente a gente possa ter uma arrecadação melhor, né? E ter um ambiente institucional mais favorável para o desenvolvimento da cidade. Para fazer um investimento nas áreas que estão pedindo mais, né? Bebe um pouquinho de água aí que eu vou falando o nome das pessoas que estão aqui, eu vou ler só as perguntas, porque tem bastante participação. Aí eu vou ler só as perguntas. Bebe uma água aí, que você já está até tossindo. Vamos lá. Fátia Lima já está aqui, Cláudia Malta, Braz Campos Júnior, Moisés Cunha, Gustavo Souza, Ana Paula Lemos, Vanelli Chaves, Carla Cristiane, Joana Miranda, Gustavo Souza, José Renato Velasco, Thaís Viana de Moraes, estou vendo se tem pergunta. Vanelli Chaves... querido Dimas, bom demais te ouvir, sei do compromisso social e seu amor pela educação também. Maria Souza Rocha,
Leonardo Alves, Randall Fará, nosso amigo, feliz em vê-los juntos, duas pessoas com muitos serviços prestados ao povo na nossa cidade, que confio muito. Leonardo Alves, também dizendo que te acompanhou, Antônio Carlos, João Batista, Joana Miranda, José Antônio, Paulo Fonseca, meu amigo, dois grandes profissionais, está dizendo aqui, ó, Zé Antônio, né? Paulinho Sedai, Edir Tereza dos Reis, Joana Miranda, Luana Monteiro, Diane Arraes, Antônio Carlos, está aqui, sim, precisamos de um hospital somente para os idosos, está acrescentando aqui, opinião aqui, Thaís Viana de Moraes, Antônio Carlos dizendo que a educação no nosso município está bastante deficitária, Lícia Moraes, professora Nilva, tudo bom? Aqui também, Rosilene Mororo, Tereza, Joana Miranda, estava no retorno aí, Diane Arraes, Antônio Carlos, minha voz. Precisamos de um hospital somente para os idosos, está acrescentando aqui. Opinião Ana de Moraes. Vou continuar. Clícia Moraes está falando aqui, a falta do posicionamento do prefeito diante da pandemia é inacreditável. A gente está sofrendo demais com essa gestão e com essa situação toda, com certeza. Rosana Gildo, Carla de Souza, Cláudia Malta, muito importante as orientações sobre a doença. Professora Nilva, também acho que os gonçalenses deveriam ter mais consciência, acho que a questão do isolamento, né? A gente estava conversando a necessidade de ter consciência em relação ao isolamento, precisamos ter isolamento, senão vai ser muito difícil a gente conseguir sair dessa situação atual. Ana Luísa Costa, professora Nilva novamente, não tem pergunta, Simone Pinto, precisamos informar a população, acrescentando aqui, vamos lá, Jussi Moraes, Plínio Satolo, acho que é isso, né, Weber Pereira, Simone Pinto, infelizmente as ações foram realizadas para inglês ver, dizendo aqui. Georgina de Assis, doutor Dimas, que saudade do tempo que você era secretário de saúde, sempre muito atuante. Carla Cristiane, e o dinheiro que disseram que Niterói e Maricá deram para a construção do hospital de campanha? Aí tem mais gente aqui confirmando, perguntando sobre isso. Fala aí. Então, esse dinheiro foi uma parceria entre as duas prefeituras, né, 45 milhões de cada prefeitura, mas a última notícia que eu li agora é que essas prefeituras estão aguardando o plano de trabalho do governo do estado, né, a transparência, o que vai ser feito com esse recurso, onde é que vai ser investido, para que possa transferir esse recurso, né. Ele seria utilizado no hospital de campanha. A gente sabe que o hospital de campanha ele tem um custo para investir, ou seja, para levantar o hospital, né, colocar o hospital com possibilidade de funcionar, e ele tem um custo de manutenção do hospital, né, ou custo de operação do hospital. Então, a gente sabe que no hospital, muitas vezes, um custo de operação é muito mais caro até do que o próprio investimento. Você tem o investimento ali de levantar o hospital, de equipar, de botar o mobiliário, mas você sabe que insumos, recursos humanos, né, isso acaba encarecendo muito lá o projeto. Então, o que eu tenho colocado é o seguinte, como é um hospital de campanha, o nome já diz, ele é um hospital temporário, ele tem data para terminar, né, aquele hospital ele deve funcionar aí, ele estava previsto para iniciar as atividades dele no final de abril, 30 de abril. Então, a gente ia ter o mês de maio, o mês de junho, julho, agosto, de repente setembro aí as coisas já na tendência de normalização, 5 a 6 meses de funcionamento. Então, se você, vamos supor, vamos dizer que o hospital tivesse 5 meses de funcionamento, né? Então, se você tira um mês, o que já aconteceu, você já tem um hospital 20% mais caro, porque, né, a quinta parte, né, é 20%. Então, o hospital já deixou de realizar 800 internações. Né? Então, sem falar nas vidas que se perderam, né? Sem falar no custo social. Né? Que isso traz. Sem falar no custo social, vidas que se perderam, né? Pessoas que tiveram seu tratamento retardado, poderia ter sido tratado antes, né? Com mais tempo de intervenção, uma taxa de letalidade, de mortalidade que
acaba aumentando, porque você não intervém no momento correto, você não dá assistência a todo mundo. Sim. Então, quer dizer, um custo social enorme, né? Então, um mau uso completo do recurso. Um dia faz uma diferença enorme, né? Diferença enorme. Imagina um mês aí. O município diz que tem 80% de taxa de ocupação, mas o que a gente vê na prática não é isso. A gente tem contato do pessoal das UPAs de Estado e nas UPAs municipais, a gente está já ciente da dificuldade, você também já deve ter passado por isso, de ter dificuldade de ser transferido da UPA para os hospitais de referência para o Covid. Então, é isso, é essa a realidade. Então, o recurso, os 2 municípios se comprometeram em doar o recurso, mas parece que a transferência não foi realizada ainda em função de faltar esse termo. O plano, né? O plano. E sobre isso também. Ainda não chegou o recurso por falta do plano, né? A gente tem que mostrar um plano, o que foi bom, né? Porque, quer dizer, de um lado eu penso, né, talvez não seja bom, mas é bom no sentido de que essas prefeituras ficam resguardadas, tendo em vista que a gente teve hoje uma confusão aí do dinheiro, né, das coisas, dinheiro lá, né? Então, isso mesmo. Agora, uma coisa também que a gente queria tocar aqui nesse assunto, eu vi que estava na nossa pauta, você me mandou uma pauta, uma pessoa muito organizada, mandou uma pauta. Mania de professora. A gente também falar um pouco sobre os impactos, né, que a pandemia, e principalmente o isolamento social, traz aí nos outros campos da sociedade, principalmente na área da educação, né, e também na área da economia, né? A gente viu aí, eu não sei como é que está a questão da merenda escolar, porque a gente sabe, conhece a administração pública, sabe que a merenda escolar ela é responsável por uma grande, né, é uma das principais despesas, digamos assim, da prefeitura, e que poderia estar ajudando muito. A gente não sabe se essas cestas já foram distribuídas, eu pelo menos não tive informação, você que é da área, você deve estar mais ciente disso. A gente podia também falar um pouco sobre isso, porque isso também ameniza o sofrimento das pessoas, né? Sim, sem falar que a merenda escolar, ela por vezes, a principal alimentação do aluno, né? Ele só tem aquela alimentação. Então, a gente tem notícias, sim, a gente recebe demanda, sim, de muitas famílias que estão sem o que comer nesse momento, sem condições de se alimentar. Isso até contribui para que o isolamento social não se efetive, porque as pessoas precisam sair para trabalhar, né? Precisam fazer a unha, né? Quem trabalha com manicure, quem é pedreiro, várias funções aí, Uber, todas as outras funções que, infelizmente, as pessoas precisam sair para poder conseguir lá o seu ganha-pão. Em relação à merenda, doutor Dima, a gente teve uma notícia hoje no Diário Oficial, a lei que foi aprovada, né? Houve uma lei que, ao meu ver, desnecessária lá na Câmara, mas houve um grande rebuliço lá na Câmara falando sobre uma lei de merenda, de autorização de kit merenda. Eu digo que é desnecessária porque existe a verba do PNAE, que foi autorizado pelo governo federal lá em março, no início de abril, perdão, dia 9 de abril, se eu não estiver enganado, houve essa autorização para usar o recurso do PNAE para distribuição de cestas básicas. A gente viu vários municípios no país fazendo essa distribuição, o próprio governo do estado e tudo mais. Porém, em São Gonçalo, o movimento não aconteceu, até que aconteceu uma lei na Câmara Municipal de São Gonçalo, a Lei 1165, que foi publicada no dia 18 de maio, e hoje, no dia 25 de maio, foi publicada um decreto 127/2020, falando que a distribuição vai acontecer de kits por polo. Não diz quais são o que vai ter ali dentro daquele kit, né? Mas diz que vai haver uma distribuição maio e junho, só que a gente está no dia 25 de maio, né? Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer em relação. O que eu soube também, o que a gente viu noticiado não só nos grupos, né, que a gente tem aí da educação, mas também em Facebook e tudo mais, é que houve pegaram um pouquinho de merenda, né, os pouquinhos de merenda que tinham em algumas escolas e fizeram um amarrado de kits e entregaram uns kits muito improvisados, que não tinham quase nada, então não tinha macarrão, uma coisa bem improvisada.
esses kits, Só no início. esses kits eles chegaram às famílias, às mãos das mães das crianças pela direção das escolas ou chegaram pela mão de algum agente político? Então, nesse momento, esse anterior, houve uma distribuiçãozinha, mas como eu falei, tinha uns kits precários e também não foram para todos, um número muito reduzido. Então, muita gente nem ficou sabendo disso. Foram restos mesmo, né, o que tinha na dispensa que foram distribuídos. E agora, essa legislação, desse decreto, autoriza essa entrega de kit, que a gente não sabe ainda como é que vai acontecer. Inicialmente, o que está escrito no decreto é que vai ser por polos, ou seja, as pessoas precisam se deslocar das suas casas e ir até uma escola, que é uma escola polo, e essa escola polo que vai ficar responsável. A gente sabe que a gente tem aí em torno de uns 42 mil alunos matriculados atualmente na rede, e, assim, a gente não consegue nem imaginar como é que vai ser essa distribuição agora por polo. Mas vamos aguardar, isso daí está em andamento, né? A gente tem aqui também uma pergunta da Ana Luísa Costa, dizendo assim, como é que podemos fazer pressão para que essas situações aí da saúde se concretize, para que tenha mais atenção? O que a gente pode recomendar aqui para a Ana Luísa para fazer pressão para que se resolva? Ela está perguntando isso. Olha, hoje a gente tem vários meios institucionais ou não para exercer pressão política, né, sobre as tomadas de decisões aí dos nossos gestores, né? Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, né, cada cidade tem o seu, o nosso aqui funciona no Pão Alcântara, né? Então o ideal é as pessoas se reúnem uma vez por mês ou extraordinariamente quando assim se faz necessário. Eles têm um protocolo lá, então as pessoas podem estar encaminhando denúncias, sugestões, né, porque a política de saúde ela tem esse viés, né, da participação popular e o instrumento o local onde a população pode participar através do conselho. Nós temos a ouvidoria da saúde, temos a ouvidoria do próprio município, da prefeitura. Nós temos os meios, as redes sociais têm se transformado em um local de comunicação e de pressão muito forte para as tomadas de decisões, né? Mas, acima de tudo, a gente tem o nosso voto, né? Que infelizmente é de 4 anos, mas a gente tem que ter noção, né, do programa de governo, de que cada pessoa traz e do como é que se diz, do compromisso com aquela área que cada pessoa tem, né? Então, a gente teve uma eleição agora, acabou de passar, né, tem 2 anos, presidente da República, onde a saúde não foi pauta, né? Eu acompanhei vários debates, saúde não foi pauta. A gente tinha pauta da corrupção, que é importante, a gente tinha pauta da segurança pública, que também é muito importante, mas a gente não colocou a saúde como pauta. A saúde, pelo contrário, né, parecia que ela era até um peso. O presidente anterior... O que mais escutamos foi o discurso de que educação e saúde eram um peso, né? E tiraram até recurso, ou seja, congelaram os investimentos em saúde para os próximos 20 anos, né? Então, os próximos 20 anos não vai ter novos investimentos em saúde, só vai manter a saúde, e a gente sabe que a saúde é um dos campos que existe mais incorporação tecnológica, ou seja, que está recebendo o tempo inteiro novos equipamentos, novos medicamentos, novas técnicas, e que isso tem um custo altíssimo. Então, a saúde é uma das áreas onde a inflação é muito maior, né? Porque tem essa incorporação tecnológica muito rápida. Então, o que a gente fez? A gente tirou dinheiro da saúde, que a partir do momento onde você diz, olha, a saúde só pode contar com esse recurso aqui durante 20 anos, você está impossibilitado de fazer novos investimentos. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, o que às vezes a gente tem que entender que em gestão o cobertor é curto, né? Quando você tira de um lado, né? Então, é preciso que essa população ela esteja ciente da proposta de cada gestor, de cada escolha, né? De cada escolha. Por exemplo, eu costumo dizer que esse era um momento, a gente conhece muito a realidade de São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade que precisa de renda, né? A população de São Gonçalo, a maior parte vive com empreendimentos, com comércios locais, né? Abre um comérciozinho na porta de casa para vender hambúrguer, churrasquinho, montar uma mercearia.
Então, é uma população que se vira nos 30, né? Então, a gente precisa ter um poder público que incentive isso, que invista nisso. E nesse momento agora, por exemplo, mesmo o cobertor sendo curto, mesmo a gente tendo pouco recurso, será que não era hora da gente, por exemplo, parar de fazer asfalto? Né? Eu tenho visto aí muito asfalto pela rua de São Gonçalo. Não que asfalto não seja importante, é importante. Mas será que nesse momento não seria mais importante a gente, de repente, criar um auxílio de 200, 300 reais para aquelas famílias mais vulneráveis, para aquelas pessoas que não têm renda e tá colocando esse recurso até para poder ajudar na taxa do isolamento social que a gente falou aqui, que é um dos grandes desafios da cidade? Então, a população não obedece, mas a prefeitura também não está tendo criatividade no sentido de, olha, aconteceu uma crise. Imagina o seguinte, nós estamos pilotando um navio no mar, né? De repente, a gente tinha um trajeto a ser percorrido. De repente, aconteceu alguma crise, a gente precisou desviar o caminho. Isso acontece na administração pública. Então, o que aconteceu é uma crise. Então, está na hora da gente rever as nossas prioridades. Aquele plano que a gente teve de aplicação do orçamento lá atrás, durante o período, ele precisa ser revisto, porque a gente não pode deixar a população aí sem possibilidades. É a hora que o poder público ajuda, e ajuda muito, né? Por exemplo, a aquisição de máscaras, que a gente viu aqui, poderia ter sido feita em cooperativas locais de costureira, né? Já visto que a máscara era uma necessidade para todos. Então, o município precisa agir nesse sentido, e é o momento onde o gestor tem essa disponibilidade de puxar o recurso de um lado, como é que se diz, interrompendo algumas ações que não são tão necessárias agora, priorizando outras que são extremamente necessárias agora. Então, acho que é isso. Essa reflexão agora, né, agora e sempre, né, de quem é que a gente está colocando o nosso voto, se essa pessoa é comprometida, porque a pessoa tem que ter essa criatividade. Isso foi muito legal, essa sua fala, da questão da criatividade, para poder, porque 4 anos é um tempo grande se a gente comparar com a questão do que pode acontecer, dos imprevistos que podem acontecer durante os 4 anos. Então, a pessoa tem que ter essa sagacidade, tem que ser sagaz, tem que saber como é que ele vai sair dos problemas que vão surgir, que serão muitos, com certeza. Então, isso é muito importante. Eu vou aproveitar esse momento, vou falar sobre uma outra situação aqui. O Kleber Pereira Ramos, ele coloca assim: estamos perdendo grandes amigos, e aí cita um amigo, o Ronilson, que foi embora. A gente teve aí as mortes, a gente começou até falando sobre isso, você começou falando sobre isso, a morte dos profissionais da saúde, que além dos 3 que foram divulgados recentemente, a gente teve os profissionais anteriores que você coloca, e temos ainda profissionais partindo repentinamente por uma questão do Covid, né, sendo acometido pelo Covid. Então isso é muito sério. E aí o que eu queria saber, assim, as condições, tem denúncia em relação a isso, sabe de alguma coisa sobre a questão de como é que eles estão sendo, como é que está tendo a questão do maquinário, do material de prevenção, como é que está isso nos hospitais hoje? Por que eles tem tanta gente partindo aí da área médica? A doença, ela carrega por si próprio já uma letalidade, né? A letalidade da doença é uma letalidade alta, né? Por mais que a gente tente combater, né? Por mais que a gente dê assistência, a gente sabe que nem todos os casos, medicina é isso, nem todos os casos vão ter um desfecho favorável. Algumas pessoas não vão resistir, principalmente aquelas pessoas que têm já um comprometimento já de uma outra doença de base, doença crônica, diabetes, né? Tem algum fator de risco, né? A gente perdeu agora 3 médicos, o Augusto Sena era o mais conhecido deles, eu conheci os 3, tive a oportunidade de trabalhar com os 3. O Sena foi diretor de hospital, tinha uma carreira no município de dedicação muito grande, tinha sido subsecretário, vereador da cidade, né, uma pessoa muito querida. Né? É muito difícil a gente saber, assim, dentro de cada plantão, o que acontece. Mas o que me causou estranheza, eu não sou uma pessoa, assim, de ser a favor da teoria da conspiração, de estar sempre procurando erro nas coisas, estar sempre acusando. Eu procuro ser o mais responsável possível nesse sentido, mas o que chama atenção é o Sena começar o tratamento no hospital e, de repente, de uma hora para outra, ele ter sido transferido para outro hospital. E aí a gente escutou muitas coisas, eu não posso comprovar nada, só quem pode comprovar é quem estava lá atuando, né, quem estava sendo testemunha, eu não estava acompanhando o caso dele, assim,
dentro do hospital, mas o que a gente escutou aí é a questão de falta de insumos, né, que também é importante, né, nesse sentido. Mas esse boato que colocou aí, eu prefiro não comentar porque posso estar sendo irresponsável, mas geralmente por que você transfere um paciente grave assim de um CTI para outro, né? Se o seu serviço também é considerado de referência, né? O Hospital Luiz Palmiero, onde o Augusto Sena estava internado já há quase 3 semanas, ele também é considerado um serviço de referência para o tratamento do coronavírus. Então, talvez essa questão aí mais que precise de uma explicação técnica mais transparente para a população, principalmente para quem para a família, para quem era amigo dele, né? Para quem é amigo dele. Então, é isso. Agora, com relação o número de profissionais infectados também chama atenção, aí a gente tem que ver, que a gente já falou aqui, os protocolos estão corretos, a quantidade de EPI se está correto, e a qualidade de EPI, do EPI também, não é só quantidade, não é só disponibilizar o EPI, mas esse EPI é de boa qualidade, né? Isso também é importante da gente tá colocando, né? E se o profissional faz o uso correto, se ele recebeu orientação técnica, treinamento, capacitação, para estar fazendo o manejo correto, não só do EPI, mas de todas as rotinas, todas as vezes que vai ter contato com o paciente, que vai administrar uma medicação no paciente, que vai fazer um procedimento do paciente, é necessário uma série de cuidados, de medidas para que ele não se infecte. É isso daí. Eu vou voltar um pouquinho aqui nas questões do kit merenda, que o pessoal está perguntando. Kit alimentação, estão chamando de kit merenda escolar agora. Ana Luísa coloca aqui, as cestas não foram entregues ainda. Então, o que a gente tem de notícia é que foram entregues alguns kits que, como eu coloquei, alguns que estava sobrando lá na despensa e eles foram distribuindo. E hoje, como eu coloquei, dia 25, foi publicada o decreto 127, foi publicado o decreto 127 de 2020, que vai acontecer, está anunciando o acontecimento de distribuição de kit de merenda escolar por polo. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer, mas o que nos assusta, né, o que nos causa indignação, é o fato do decreto do isolamento ter sido publicado lá no dia 13 de março, a suspensão das aulas já começaram lá no dia 13 de março, né, dia 16 de março a gente já não estava com aulas mais nas escolas, a gente sabe que a merenda escolar é algo vital, assim, a gente tem muita demanda de alunos. Eu lembro que na hora que a gente começou a fazer falas com as escolas, dizendo assim, vamos planejar algumas atividades para os alunos nesse período, primeira coisa que as famílias pedem é merenda, elas querem lá a cesta básica para que elas possam alimentar seus filhos. Então, a gente teve muita queixa nesse sentido, nesse período. Como foi dia 13 de março, nós estamos dia 25 de maio anunciando que vai haver distribuição de kits de merenda escolar a partir para o mês de maio e junho. Então, a gente tem aí 5 dias, né? O mês é 30, não é, doutor? Esse mês é 30. 5 dias para fazer a distribuição do mês de maio, né? Vamos ver como é que vai ser essa questão. Alba Valéria em São Gonçalo, Reino Caos, até quando? Vamos lá, 2 meses, já estamos há 2 meses de quarentena. Alba Valéria, falando aqui, Antônio Carlos e Alba Valéria, me chama a atenção para 2 questões aqui, que eu até havia colocado na pauta, assim, foi bom ver aqui. A gente tem uma outra situação na educação acontecendo hoje, doutor Ginas, que é a questão dos cortes do salário dos profissionais da educação, e tiveram aí uma redução significativa nos seus salários, inclusive precisando de ajuda dos companheiros. Então, nós temos aí, recentemente, o sindicato, por exemplo, eu vi uma nota do sindicato, fazendo uma campanha de arrecadação para doar alimentos para os nossos professores, por causa do corte que foi feito, né? Além disso, nós temos também o pessoal da creche comunitária, e nós temos aqui o Antônio Carlos colocando, os professores da creche comunitária estão passando fome, né? É uma outra questão que a gente precisa denunciar aqui, aproveitar esse momento para denunciar, porque a gente está vendo que essas pessoas estão precisando de atenção, como tantas outras pessoas estão precisando de atenção, e infelizmente o município não está se empenhando, ou se está se empenhando, a gente não está conseguindo ver isso acontecendo lá na ponta, chegando lá na ponta para os profissionais da educação
e para os pais de alunos, certo? O que mais que a gente pode estar falando aqui? Na sua opinião, a gente tem aqui conselhos da cidade, uma coisa que a gente não conversou. Você falou aí do voto, falou da criatividade, falou de outras coisas que a gente pode, da cobrança aí para os vereadores, a cobrança do legislativo, os arcabouços, mas tem os conselhos também, né? O que você pode falar aqui para a gente sobre os conselhos? Tem conselho de saúde, conselho municipal de educação, conselho de assistência, tem o conselho do Fundeb, tem um monte, tem o CAI, né? Com certeza está olhando para essa questão da alimentação das crianças. O que mais que a gente pode falar aí? O que você vê, qual a importância dos conselhos para o gestor? Eu acho que eu já tinha falado do Conselho de Saúde, né, da importância do Conselho de Saúde, que a gente chegou a falar um pouquinho. Você tocou no assunto importante, porque a gente tem falado muito sobre corrupção, a gente tem escutado muito sobre corrupção, a gente tem vivenciado muito corrupção, né? Agora, no momento, a gente está aí com uma suposta questão de envolvimento do nosso governador aí com corrupção, né? Está sendo investigado, ainda não está certo, mas a investigação vai nesse sentido. E a gente tem um passado na cidade de São Gonçalo, onde vários gestores, vários prefeitos se elegem com uma expectativa muito alta, como que se vai ser o salvador da pátria, como que vai resolver o problema da cidade, e a gente tem sempre desfecho desfavorável, porque acaba que o modelo de gestão, esse prefeito não consegue combater o modelo de gestão atual, né, que já vem, entra prefeito e sai prefeito, já vem sendo marca registrada da cidade já há muito tempo, né? Então, eu acho que uma das formas que a gente tem para mudar esse modelo de gestão, né, é dando mais transparência aos atos do governo, dando mais participação, tendo uma gestão mais participativa, orçamento participativo, né, e o arcabouço institucional que a gente tem para fazer isso é através dos conselhos. Onde a gente pode promover esse tipo de debate, esse tipo de discussão, chamar a sociedade civil para estar discutindo a ação, a ação do governo, o que é prioridade, né? Como devem ser feitas as coisas, através do conselho, né? Então, a gente precisa incentivar isso. Essa participação do Conselho de São Gonçalo, apesar de nós termos conselho atuante, ela precisa ser promovida, incentivada, né? É muito difícil você ver um prefeito em reunião de conselho, muito difícil. É muito difícil você ver até, às vezes, o próprio secretário em reunião de conselho, né? Então, você precisa incentivar isso e trazer esses conselhos para a gestão junto com você, porque a chance de você errar é muito menor e você, dando transparência, né, você está trabalhando contra a corrupção, a chance de você não ser envolvido em corrupção, porque tem mais pessoas zelando pelo bem público, né, do que meia dúzia de pessoas, 3 pessoas num gabinete tomar as decisões. Então, eu acho que a gente tem que incentivar muito o Conselho. Eu acho que São Gonçalo tem que avançar muito ainda nessa discussão dos espaços dos conselhos e o Conselho passar a fazer parte também da gestão do município, da gestão compartilhada, das tomadas de decisão. Eu acho que é isso. Eu já fui presidente do Conselho de Saúde no município, né? A saúde tem um gestor, tem uma gestão tripartite, né? O Conselho, então, tem representante. Também já fez parte do Conselho Municipal de Educação. Então, é super necessário que a gente incentive essas práticas aqui no município. E se a gente não envolver o Conselho na gestão das políticas públicas no município, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. A Andréa Rosa, ela acrescenta uma coisa aqui interessante, temos que, além do prefeito, renovar a Câmara, porque entra prefeito, sai prefeito, e a maioria da Câmara já tem cadeira cativa. A questão do voto, é importantíssimo a gente pensar no quanto a gente precisa escolher melhor e estar lá na frente para gerenciar a nossa cidade, né? E também o nosso estado, o nosso país, enfim. Ana Luísa acrescenta aqui, as direções foram informadas que as cestas serão distribuídas, mas sem saber quando e como. Os kits, Alba Valéria, os kits serão compostos por gêneros como arroz, açúcar, feijão, macarrão, leite integral, biscoito, achota. Olha, a gente não sabe o que vai ter no kit, porque não foi anunciado. O que está escrito no decreto
é que os itens do kit será definido com a nutricionista, com a equipe de nutrição. Então, não sei te dizer agora isso, não. Eu acho que os kits, eles já estão com atraso aí de pelo menos... A Alba colocou aí, eu vi que ela escreveu aí que já estamos já 60 dias, né? Já estão com atraso 60 dias, 2 meses. Exato. O isolamento, quer dizer, a suspensão das aulas começou dia 13 de março e a gente está dia 25 de maio, olha aí. Estão com atraso de 2 meses. E me desculpe, não é uma ação que precisa uma logística, precisa um planejamento intenso, né? Não é. É só envolver as escolas nisso. A merenda está lá, né? Teoricamente, a merenda está lá. Então, vamos lá. A gente tem também o Jefferson Gama aqui, a Priscila Pacheco. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui eu estou passando o olho muito rápido, vocês me perdoem, porque é bem complicado. Aqui, Alba Valéria, foi anunciado hoje pela comunicação do governo. Tá, beleza. Eu pensei que tivesse mais alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos, na sua opinião, vamos aqui para a questão do isolamento social. Você acha que a gente vai aprender alguma coisa aí com esse isolamento social? Você acha assim, que marca? Eu acho que essa geração, né? Início, né? Nunca vai, a gente não vai voltar a ser mais aquele normal que a gente conhece. Vai ser um novo normal, as pessoas vão ficar mais preocupadas, eu acho que as pessoas vão se sentir mais conectadas. Eu acho que a gente está vivendo uma grande mudança de paradigma aí, vai ter uma mudança de paradigma na relação entre as pessoas, na economia, na relação de trabalho, né? Eu, por exemplo, tenho vários amigos que chegam para mim e falam assim, poxa, eu não sabia que eu poderia ser tão produtivo trabalhando de casa. Né? Poxa, eu estava pagando escritório caro, custo fixo, aluguel, luz, telefone, secretário, eu consigo produzir até mais, e me sobra mais tempo ainda trabalhando em casa. Então, vai ter uma mudança em todos esses sentidos, né? Na produção, nos valores das pessoas, né? Essa geração nova aí, elas vão ter essa preocupação, né? Talvez esse uso da máscara ele se perpetue aí, né? Principalmente para aquelas pessoas que são mais são grupos de risco, né? São mais vulneráveis. Então, com certeza, esse novo normal aí, ele com certeza ele vai marcar a nossa história aí para frente. Pode ter certeza disso. A Cláudia Fernanda Saldanha pergunta aqui, estamos no momento de flexibilizar o isolamento social? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui sobre isolamento social, aí eu acho, você conhece tanto bem os municípios como eu, que eu acho o seguinte, né? Nós temos um modelo federativo, onde você tem o governo federal, que tem, no caso da saúde, né, tem o Ministério da Saúde, que planeja a saúde para o Brasil inteiro. Você tem os governos estaduais, que tem uma Secretaria de Estado que cuida de dar suporte, de planejar também ali dentro dos municípios, e você tem o governo municipal, que é no município que as pessoas vivem. Você não tem a mesma capacidade técnica que uma secretaria municipal de uma cidade do interior, sei lá, do Paraná, da Amazonas, né? Uma cidade pequena aqui, eu vou dar um exemplo aqui, na nossa cidade aqui, de repente, uma cidade lá como Silva Jardim, né? Sim. Não desmerecendo Silva Jardim, porque eu conheço várias pessoas em Silva Jardim, já trabalhei lá e sei que tem gente boa lá. Mas é claro que Silva Jardim não tem, a secretaria não tem a mesma capacidade técnica em quantidade de pessoas, em equipamentos, em estrutura, para gerenciar a política como tem a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Então, a gente acaba tendo um vazio onde muitas vezes a Secretaria Estadual tem que atuar. E a gente sabe que a doença, ela começou nas grandes cidades, Rio, São Paulo, e semana passada que ela começou a invadir o interior. Né? Então, você imagina que aquela cidade do interior, que não tinha casos há 2 meses atrás, ela começou a tomar o remédio do isolamento social, que não é um remédio, é um remédio amargo, não é um remédio simples, não é um remédio doce, é um remédio amargo, realmente tem repercussão sobre a economia. Você imagina que essa cidade, ela não tinha capacidade de interpretar os números dela, os dados dela, e ela começou a tomar o remédio lá atrás, né? E hoje, quando a doença chega lá, ela já está exausta, porque já tem 2 meses já de isolamento social, hoje não, semana passada, semana retrasada. Então, essa falta, né, e o Ministério da Saúde não tem esse poder, né, mas essa falta da gente entender que pelo país pelo Brasil ser um país continental, ou seja, enorme, né,
o Brasil é quase uma Europa, então a doença já era se esperado se ela acontecer em momentos diferentes, em intensidades diferentes, de formas diferentes em cada cidade dessa, em cada estado desse. Então, o isolamento social, a gente errou nesse sentido, né? Então, quando São Paulo começou, por exemplo, tinha estados ainda que não tinha número de casos suficiente ainda para decretar esse isolamento. E eu acho que faltou muito isso, essa capacidade que cada município tem, né, pelo nosso modelo federativo, o município tem autonomia, o Supremo decidiu isso, né, que os prefeitos poderiam decretar o isolamento, mas eu acho que teve alguns municípios que decretaram o isolamento antes do tempo, por não ter capacidade técnica dentro das suas secretarias, dentro das suas estruturas, de avaliar, nem capacidade técnica e também o receio, né? As pessoas acabam também tendo medo de errar a segurança, né? Então faltou muito isso. É muito novo, né? É uma coisa muito atípica, ninguém estava preparado para isso é óbvio. Muito atípico. Mas o ideal era que esse isolamento, a gente, claro, tinha aquele isolamento inicial de não deixar as pessoas circularem, fecharem, né, aeroportos, rodoviárias, que é por onde o vírus entra mesmo, de fato, em grande quantidade, né? Mas eu acho que faltou esse tipo de planejamento aí na condução nacional, pensando o país como um todo. Então, seria, de repente, parar, né? Porque parar intensidades diferentes em momentos diferentes em cada lugar. Quando um lugar está esfriando, o outro está aumentando, né? A gente está vendo que no Fantástico Domingo passou uma grande reportagem mostrando que o coronavírus está se interiorizando agora há pouco tempo, aí, 10 dias, 7 dias aí internamente dentro do Brasil, né? O país é muito grande, então acho que faltou essa questão. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da questão de jeton. No Conselho, por exemplo, Municipal de Educação, eu sei que não existe. Na saúde tem jeton? Pessoal? Não, né? O conselheiro não é um órgão... Não é um... Eu vi o pessoal está até discutindo isso aí. O pessoal começou até a discutir aqui. Andréa Rosa também, porque São Gonçalo já teve várias indústrias, passou a ser cidade dormitório. Não é hora de revitalizar a economia de São Gonçalo com incentivos? Já falou um pouquinho, mas acho que vale a pena dar uma... É o grande desafio da cidade, né? É o grande desafio para o futuro da cidade, é a gente revitalizar essa economia, a gente encontrar qual é a nossa vocação, qual é a vocação da cidade, né? Talvez a cidade tenha várias vocações, porque é uma cidade muito grande, e a gente poder desenvolver essa economia autossustentável, esse modelo econômico dentro do próprio município. A gente percebe que a cidade tem uma vocação muito grande para o comércio local, né? Porque é o que o Quaquá sempre coloca nas lives que ele faz comigo. São Gonçalo, talvez a maior riqueza seja o nosso povo, porque nós somos um mercado de 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas. Sim, então, somos 1,5 milhão de pessoas que precisam cortar o cabelo, precisam ir para o supermercado, precisam consumir medicamento. Então, a gente precisa organizar a nossa economia no sentido da gente fortalecer, não adianta a gente sair para consumir fora, né? Então, a gente precisa estudar bem a cidade, né? A gente tem um problema sério ainda com relação ao lixo, né, na cidade. O lixo ainda é um problema sério na cidade. A gente produz uma quantidade de lixo muito grande ainda, toda a cidade passa por fases de perfil de consumo, né? E São Gonçalo ainda está na primeira fase, que é o consumo de commodities, né? Então, é o pior consumo, é o consumo que, não é que seja o pior consumo, mas é o consumo que gera uma quantidade de lixo muito maior, enquanto Niterói, por exemplo, o perfil já é de consumo de serviços, né? O terceiro nível, porque a pessoa já sai mais para fora para jantar, para almoçar, já é um outro tipo de consumidor, já viaja mais, já está mais preocupado com seguro, então ele consome coisas diferentes do que aquele primeiro, que é aquela pessoa que consome muita mercadoria, vai para o supermercado fazer compra. Então isso gera uma quantidade de lixo muito superior. Então talvez a gente tenha que achar, né, um projeto aí, ou vários projetos, no sentido da gente alavancar a cidade nessa possibilidade. O lixo é a segunda maior despesa da cidade, né? A terceira maior despesa da cidade. Então você tem lá a folha de pagamento, que é a sua primeira maior despesa, o recurso humano, pessoal, você tem a previdência e o lixo é a terceira. Então o lixo hoje a gente sabe que é renda, né? A cidade precisa
conversar, e aquela história de você estabelecer parceria com os outros municípios do lado aqui, para você, de repente, ter um grande plano de manejo do lixo, onde isso possa agregar renda e possa trazer famílias para trabalhar com isso, igual tem famílias que trabalham com, por exemplo, tiram seus sustentos de sair coletando latinha de refrigerante, de cerveja, porque aquilo é renda para si. Então, porque a gente não fazer um grande projeto de renda mínima, de renda básica, né, envolvendo lixo, colocando essas pessoas que não têm trabalho, que não têm capacitação para trabalhar em outras coisas, se organizando em cooperativa e trabalhando com a moeda local, né? Esse é um projeto onde a gente pode já salvar algumas famílias, e também tem a ver porque essa moeda local ela tem que ser usada no próprio comércio da sua comunidade, do seu bairro, e a gente tem que pensar isso, como é que a gente faz um plano aqui para trazer empresas para a cidade, né? A gente tem que pensar no jovem que está pouco capacitado, não adianta a gente ficar esperando que o Estado, que o governo federal venha implantar uma escola técnica, né? Uma escola técnica é uma coisa na área de saúde, não é uma coisa que exija grande quantidade de recursos. Vamos olhar o nosso orçamento, vamos ver onde a gente está gastando desnecessário, que a gente possa garantir o mínimo para se montar uma escola técnica. Por exemplo, cursos técnicos na área da saúde, né, técnico de enfermagem, cuidador, né, pessoal de raio-x, técnico de raio-x, técnico de laboratório. Com a própria equipe da saúde, você consegue montar esses cursos, né, sem ter grande investimento e estar capacitando essas pessoas. Então, você volta àquela receita que a gente colocou no início, da gente ser criativo, ter iniciativa e buscar parceria para desenvolver os projetos e começar a plantar uma realidade diferente, porque você sair imitando o modelo, entra governo, sai governo, imita o modelo, não podemos fazer nada, só podemos tocar administrativa máquina, a gente se coloca num ciclo vicioso que não resolve nada, né? E a gente vai vendo... A gente tem que pensar a cidade. E outra coisa, Brasília tem recurso, né? São Gonçalo nunca disponibilizou, a prefeitura nunca criou uma estrutura administrativa no sentido de dar a meta para um secretário e dizer o seguinte, olha, tem que se estabelecer em Brasília, quero tanto de recurso aqui todo ano, que a gente sabe que tem emenda parlamentar, a gente sabe que tem emenda de bancada, a gente sabe que tem eleição de projetos, você é da área, sabe disso, então tem que botar uma equipe para buscar recursos dentro da cidade, né? A cidade tem 1,5 bilhão de orçamento, né? 1,5 bilhão de orçamento. Se a gente conseguir otimizar aí, né, o recurso, puxa daqui, puxa dali, economiza em folha de pagamento, chama fornecedores, repactua uma nova realidade. Se a gente consegue 10%, né, desse recurso, economizar, livrar dos custos fixos que nós temos hoje, as despesas que nós temos, nós estamos falando de 150 milhões. 150 milhões ano, em 4 anos de governo, são 600 milhões. 600 milhões dá para a gente fazer investimento em áreas da cidade, né, infraestrutura da cidade, de envergaduras que a cidade nunca viu. Qual foi o maior investimento que essa cidade teve nos últimos anos? Né? Talvez tenha sido a UPA de Nova Cidade, a UPA do Pacheco. Né? Qual foi o grande investimento que a cidade teve? Né? Então, a cidade precisa pensar grande, a gente precisa pensar a cidade. Dá para fazer, mas para isso você precisa ter força política, vontade política, né? Compromisso com as pessoas, criatividade, vontade de realizar, e não pode ficar empurrando a máquina como se achasse assim, olha, não dá para fazer nada, a gente não tem nenhuma alternativa, vamos buscar alternativa, vamos fazer a coleta seletiva do lixo, vamos distribuir renda para quem faz a coleta seletiva do lixo, vamos pagar para aquelas famílias que têm mais dificuldade de renda, para que ela nos ajude na limpeza da cidade, economizando da empresa de lixo, porque pagar uma grande quantidade para uma empresa de lixo se ela não deixa renda no município, né? Se a empresa não possui no município. Então, mudar todos esses modelos, né? Por que a gente tem que pagar a passagem mais cara do estado do Rio, talvez do Brasil? Por que a pessoa que sai de Santa Isabel para o Alcântara paga o mesmo preço da pessoa que sai de Santa Isabel para Neves? Entendeu? Então, essas coisas a gente precisa rever. Se a gente não tocar nessa ferida, a cidade entra prefeito, sai prefeito e continua o mesmo modelo administrativo. Então, é o momento da gente pensar. E toda crise, Graciano, toda crise tem uma oportunidade por trás dela, né? Então, que sirva de oportunidade
cidade agora, os valores que a gente está discutindo agora, a quem a gente está dando ouvido, o que a gente está pensando para a nossa vida pós-pandemia, que você colocou bem aqui, que isso sirva de exemplo para que a gente possa ter uma cidade melhor para frente, né? Certo. A gente tem ainda mais algumas perguntas aqui que eu penso ser interessante. Na verdade, assim, a gente está falando da importância da saúde e educação, da questão da saúde e educação no município de São Gonçalo, e a gente foi perpassando por outras áreas, porque essas áreas puxam tantas outras, né? A gente tem também áreas prioritárias aí para tratar, como a economia, como foi dito, mas tem aqui uma pergunta aqui, da Cláudia Saldanha, que eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. O que você acha sobre transformar, você tem experiência da Secretaria de Saúde já ter sido transformada em fundação municipal, né? Já ter a fundação municipal, ter sido transformada não, ter a fundação municipal. No caso, a Secretaria de Educação também tem uma fundação municipal. O que você pensa sobre isso? Eu acho que tudo que seja para você descentralizar e você otimizar e facilitar os processos, eu acho que é viável, entendeu? Eu vejo com bons olhos essa questão, né? Aquilo que a gente falou, ferramenta de gestão a gente tem várias, né? Depende da vontade de quem vai usar essa ferramenta. Então, se a gente conseguir combinar a fundação com um conselho mais atuante, né? Com pessoas com gestão compartilhada, né? Com orçamento participativo, então a chance da gente otimizar, viabilizar, né, disponibilizar mais recursos e de forma mais transparente, com mais eficácia e eficiência, é bem-vindo, né? Eu acho que eu conheço muito a estrutura da prefeitura, né, e sou contra a centralização enorme que a prefeitura tem, né? Então, a gente tem só uma... Você prejudica todas as áreas, né? A gente tem só uma comissão de licitação que serve para a saúde, para a educação, para a obra. Então, muitas vezes o teu projeto está ali, está demorando a ser licitado porque tem outro lá. Você sabe que isso acaba interferindo. Né? São coisas separadas. Desculpa te cortar, é igual esse gabinete de crise. Quer dizer, reúne meia dúzia de pessoas, faz o gabinete de crise e vai tomando decisão para as outras pastas. E isso vai gerando uma série de problemas, né? A gente vê isso muito claramente lá na educação, né? A gente está vendo isso, a gente vem sofrendo com isso há muito tempo, e acho que é por isso a demanda da pergunta da Cláudia Saldanha, que é nossa amiga aí. Eu acho que pelo tamanho da cidade, a gente precisaria descentralizar algumas ações para as subprefeituras, principalmente as ações de manutenção e cuidado com a cidade. Então, por exemplo, iluminação pública, tapa-buraco, né, parques e jardins, né, o cuidado da cidade em si, descentralizar para as subprefeituras. As secretarias mais técnicas, saúde, educação, né, elas terem mais autonomia, se puder ter a sua própria fundação, conforme a saúde tem. Eu sou defensor dessa ideia, né, da descentralização. É muito melhor ainda, porque vai comprar com mais agilidade, né, vai conseguir prestar conta do recurso com mais facilidade, tudo isso, né? Eu vejo isso com bons olhos, entendeu? E a gente... Pode dar mais transparência também, né? Pode dar mais transparência. Porque responsabiliza mais o gestor também, né? Ele fica com mais responsabilidade também. Nery Chaves, estamos vivendo em tempo de fake news. Até estão levando muita gente a opiniões equivocadas, sem fundamento. Estamos sujeitos a isso e principalmente as pessoas públicas. Como você está lidando com isso? Olha, eu tenho ficado apavorado com essas fake news. Eu tenho amigos médicos que acreditam em fake news. Amigos médicos. Então, tem amigos médicos meus que dizem o seguinte: olha, eu não leio nada que a Globo publica. Ele não lê nada que a Globo publica, mas tudo que é fake news de pessoa que ele não conhece, que ele não sabe de onde vem essa informação, ele acredita. Então, assim, exatamente. Por mais que a Globo possa ter algum viés que eu não acredito, eu acho que ela é imparcial, né? Ela tem lá os compromissos dela com as outras emissoras internacionais de prestar a informação, mas assim, ainda a mesma Globo, ela ainda é mais imparcial do que você receber uma fake news no seu celular e acreditar. Outro dia uma pessoa me mandou uma fake news falando de um atestado de óbito, onde ela não mostra o atestado de óbito, onde ela não diz onde é o caso, dizendo que a pessoa tinha morrido de câncer de próstata,
né, e tinham colocado que era Covid. Aí eu falei, olha, é mais fácil a gente estar tendo uma subnotificação dos casos do que é o mundo inteiro que está vivendo, né? Aí não sabe qual foi o profissional que assinou, ela não mostra o atestado de óbito, como se uma pessoa de câncer de próstata também não pudesse morrer de coronavírus. Se uma pessoa que tem câncer de próstata pegar o coronavírus, ele é grupo de risco, né? Então, assim, eu acho que tem um processo em andamento, né, de descredenciar, desmoralizar as instituições de oficiais de divulgação de informação para que essas fake news passem com mais tranquilidade, entendeu? Então, tem gente que não quer acreditar mais na Globo, não quer acreditar mais na Bandeirantes, na CNN, mas acredita na fake news. Isso é muito ruim, né? E eu tenho dito assim para os amigos médicos o seguinte, olha, o senso comum não vai vencer a ciência. Por mais que a gente esteja... Essa doença, como a gente já colocou aqui, ela vai quebrar muitos paradigmas, mas quebrar o paradigma da ciência ela não vai conseguir. Uma hora a ciência vai conseguir ter a resposta para todas as dúvidas que a gente tem do coronavírus. Né? Nós vamos quebrar tudo que é paradigma, mas o senso comum não vai ganhar da ciência, não vai vencer a ciência. Uma hora os estudos vão avançar, a gente vai conseguir a vacina, vai conseguir entender o mecanismo fisiopatológico aí correto dessa doença, vai intervir com mais facilidade, mas não vai quebrar a ciência. E assim, é incrível como as pessoas hoje estão valorizando mais o senso comum, né, do que a própria ciência. Fulano usou a cloroquina, vou falar aqui da cloroquina, né? Fulano usou a cloroquina e não adoeceu. 95% dos casos vão evoluir bem, independente se usar ou não a cloroquina. Então, o que a gente precisa são de estudos científicos, né? Que tenham validade, não é qualquer estudo também, né? Então, é bom lembrar nesse... Desculpa, só para finalizar, a OMS lançou um estudo agora, com 96 mil pacientes que foram estudados, dizendo que a cloroquina tem muito mais efeito colateral do que possibilidade de curar o paciente. E tem gente aí discordando, achando que com fake news, tentando destruir. Então, isso é muito triste, muito triste. Quando você procura ver a reputação dessas pessoas, são pessoas que não são nem da área, né? Quando você fala aí da questão das fake news e da saúde, da ciência, a gente precisa voltar aí uma pauta que você colocou, que é a Emenda Constitucional 95, que congela, existe toda uma estrutura aí para deixar a gente sem condições alguma de trabalho, de ciência, de saúde e de educação. Então, isso tem desmontado muito nossas pernas, né? Tem tirado as nossas pernas aí atuar, inclusive com eficiência nessa crise, né? Para que a gente possa evoluir mais em relação a essa crise, Sim. né? O poder pelo poder, né? Quando você quer exercer o poder, né? E a ciência leva o caminho, contraria você começa a desmontar a ciência, né? A gente vive um governo, né? O governo parece até que parece que o nosso presidente, ele é um semideus, ele foi instituído por Deus, né? O poder dele foi instituído por Deus, ele foi escolhido por Deus, ele é o mais puro do mundo, só ele tem razão, e qualquer pessoa, seja ex-aliado ou não, que contrarie ele, não presta, passa a ser do outro lado, e ele atropela, segue adiante. Isso é uma pena, né? Não se faz política assim. A gente tem que esquecer, a gente faz a política, ganha a eleição, e quando a gente ganha a eleição, a gente tem que governar para todos. A gente não pode governar só para aquelas pessoas que acreditam nas mesmas ideologias que a gente. O governo é de todos, né? Sim, então, sim. Aqui nós temos uma pergunta sobre saúde, do Antônio Carlos. Por que temos poucos especialistas de grande complexidade? Neurologista, proctologistas e outros. Sabe responder alguma coisa sobre isso? Não, a cidade tem poucos. Essas especialidades, elas são muito procuradas, elas acabam dando preferência à iniciativa privada, né? Mas, assim, a gente aqui no Brasil, pelo contrário, a gente tem mais especialistas do que generalistas, né? O mundo inteiro aí você tem mais generalistas do que especialistas. Aqui no Brasil, o profissional ele é muito mais valorizado por ser especialista do que ele ser generalista. E aí a gente não consegue organizar essa demanda, né? Porque o certo é que
atenção básica, né, os generalistas, eles possam ser responsáveis por 70%, eles possam resolver 70% da demanda do serviço de saúde. E aqui no Brasil o que a gente percebe não é isso, né? A gente tem muito mais especialistas do que generalistas, mas algumas especialidades, né, proctologia, pediatra também é uma especialidade que tornou-se muito, está se tornando muito rara. Algumas dessas especialidades a gente tem dificuldade sim, mas a gente tem um sistema que favorece muito mais os especialistas do que o generalista. Então, vamos caminhar para o fim, que a gente já está... O que demanda isso é o mercado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não regula. No Canadá, você quer ser pneumologista, por exemplo, de São Gonçalo. Então, você tem que aguardar. Eles têm lá um número de... São Gonçalo precisa de 10 pneumologistas. A cidade já tem 10. Para você se tornar pneumologista ali em São Gonçalo, você precisa esperar uma vaga. Ou alguém ser transferido, ou alguém se aposentar para você preencher aquela vaga. O Brasil não regula esse mercado, entendeu? Tem alguns países que regulam, o Canadá regula, Cuba regula, alguns países que têm essa questão da saúde pública muito forte, regula sim, e a saúde que dá para o sistema de educação o que tem que ser formado, qual o especialista que tem que ser formado, qual que não tem. Aqui no Brasil é liberal, né? Meu pai é oftalmologista, eu quero fazer oftalmologista, não importa se na minha cidade já tem 100 mil, 2 mil, eu vou fazer oftalmologia. Então, vamos lá. A gente conversou bastante, você já falou bastante sobre questões que a gente pode ter esperança aí, do que a gente pode fazer pós-pandemia. Queria só que você tocasse um pouquinho na questão da saúde, antes de entrar nessa questão, de finalizar a nossa live. Saúde é mais do que a questão de estar doente ou não, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nesses dias, né, nesses momentos de isolamento, as pessoas estão adoecendo também para outros lados, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso aí, para a gente deixar um recado final aqui também. Como você emenda e começa a falar sem parar, então já vou fazer logo assim, depois você fala do recado final. Pela Organização Mundial de Saúde, né, a definição de saúde é o completo bem-estar físico e mental. A gente não tem, quando a gente fala sistema de saúde, a gente não tem um sistema de saúde ainda preparado para demandar toda a complexidade que é a saúde de uma pessoa, né? Porque para a gente ter o bem-estar físico e mental, a gente precisa ser realizado em várias áreas, né? Então, a gente, na verdade, quando a gente fala de saúde, a gente está falando do enfrentamento, da recuperação daqueles pacientes doentes, né? A gente não está falando do sistema de saúde na sua totalidade. Eu costumo dizer o seguinte, a saúde, ela é reflexo de todas as outras políticas. Então, se eu tenho educação, se eu tenho renda, se eu tenho lazer, se eu tenho esporte, se eu tenho cultura, né, a chance de eu ter uma saúde muito melhor é muito grande, né? Muito grande. Então, o que a gente observa também, quando a gente começa a estudar indicadores de saúde, a gente observa também que a própria distribuição de renda acaba impactando nos indicadores de saúde. Por exemplo, Cuba. Cuba é um país pobre, né? As pessoas têm acesso a bens de consumo muito reduzido, muito limitado, mas eles têm indicadores de saúde melhor do que os nossos. Por quê? Porque também, se ninguém tem acesso, você não tem frustração, que foi o que você colocou aí na tua fala, né? Então, muitas vezes a saúde paga o preço, né? O sistema de saúde paga o preço pela falta de políticas de outras áreas, né? Em outras áreas. Então, é importante ter essa noção, porque para a gente fazer saúde, a gente precisa fazer saúde, para a gente fazer uma saúde decente, promover saúde, né? Para a gente promover saúde, a gente precisa promover saúde quando a gente institui uma política de educação, a gente precisa promover saúde quando a gente institui uma política de cultura, quando a gente institui uma política de trabalho, a gente tem que estar o tempo inteiro exercendo essa integralidade no sentido de pensar saúde, né? Foi boa essa sua pergunta, né? Porque a saúde é isso, né? Não adianta você ter acesso ao sistema de saúde se você volta para casa, né, e tem as suas frustrações diárias, tem seus problemas intradomiciliares, né, de família, né, tem o local que você trabalha, o local que você mora não te dá segurança,
Não adianta e só estar saudável, né? Você também tem que se perceber saudável, né? Perfeito. Então, com certeza. E agora, para o final aqui, eu vou só dar uma lida rápida aqui, vou ver se eu consigo ler a partir de onde eu parei aqui, rapidinho, antes de a gente fechar aqui. Kleber, já falei. Cristiano também está aqui, da Guepardo, né? Anelli, Randão, professora Nilva, Kleber, Caical, Ana Beatriz, Ruth Ramiro, Geber Caical, já falei, vamos lá. Georgina de Assis, Cláudia Fernanda Saldanha, Aparecida Rezende, Andréia Rosa, Graciene Rocha. Graciene é minha irmã, da assistência, hein? Tá. A Crícia Batista, acho que vocês trabalharam juntos, né, em algum momento, sim. Se eu não me engano. Ela já falou, comigo. A Patrícia Batista Barreto, Maria Souza Rocha, Kleber Pereira Ramos, Júlia Santiago. Não vou ler todo, só quero ler os nomes, tá, gente? Desculpa aí que tem um monte de mensagens aqui, mas depois a gente vai ler com calma. Suelen Rabelo, esse daí, Monique Vaz, Denise Pires. Eu quero, então, mensagem final, e o que você achou aí que ficou faltando da sua fala, e a mensagem final para os nossos gonçalenses. Primeiro eu quero dizer, fique em casa. Antes de você começar a dizer, dá esse recado aí, por favor, doutor Dimas, para esse povo ficar em casa. Eu queria primeiro pedir para que todos ficassem em casa, né, na maneira possível. Se tiver que sair aí para uma atividade que seja essencial, que tome todos os cuidados, né, que vá de máscara, que tenha cuidado ao tocar nos objetos, conforme a gente já colocou aqui, que chegar em casa, execute a limpeza das mãos, que fora de casa, em momento nenhum, leve as mãos ao rosto, né? Não faça isso, porque você não sabe onde você foi no banco e apertou lá a tela lá do teclado, a tela lá do aparelho do banco lá, você pode ter se contaminado. Então, enquanto você não tiver um local onde você possa passar álcool, limpar sua mão, não leve. Evite o máximo possível, quando estiver fora de casa, levar as mãos ao rosto, né? Porque os locais de entrada do vírus são as mucosas, os olhos, o nariz, a boca. Então, se você está protegido com a máscara, a chance de alguém espirrar e você aspirar aquele vírus é muito pequena. Então, você só sobrou as suas mãos. Então, toma muito cuidado nas mãos, é uma coisa que poucas pessoas falam. Chegar em casa, vai direto para o banheiro, deixa a roupa separada, não usa mais, bota para lavar, né? Faz o contato mínimo possível com as pessoas, né? Então, outra coisa importante, não vamos desistir da nossa cidade, tá? São Gonçalo tem um potencial enorme. São Gonçalo é uma cidade que tem várias vocações, né? São Gonçalo é uma cidade que precisa ser cuidada, é uma cidade que precisa ser pensada, né? Então, vamos pensar, vamos avaliar os políticos, os atores locais, né? O que cada um tem a contribuir para a cidade, né? Não vamos deixar se levar pelas fake news, né? A gente sabe que daqui a pouco a gente vai entrar no processo eleitoral, não se sabe ainda se vai ser esse ano, né? Se vai ser em outubro, se vai ser em dezembro, mas vai ter o processo eleitoral, porque faz parte, é democrático, é sadio que se tenha, a gente precisa trocar, experimentar novas ideias, novas pessoas, fica atento, para que a cidade não aguenta mais sofrer, né? A cidade passa por um momento de descrédito muito grande, tudo que passa de São Gonçalo na televisão só nos envergonha. Vamos mudar esse quadro, vamos pensar a cidade para frente, né? Vamos pensar numa cidade mais justa, mais digna, né? Onde a gente possa ter orgulho, né? E São Gonçalo tem sim possibilidade de sair disso. Não vai ser esse orçamento que vai limitar, não. Pelo contrário, né? O orçamento tem que ser a base para que a gente consiga trazer mais recursos para a cidade, né? E desempenhar e promover políticas que possam realmente mudar, transformar a realidade da cidade. Então é isso, né? Vamos se cuidar. Meu telefone está à disposição no plantão coronavírus, quem precisar pode fazer contato, a gente, da maneira possível, tem atendido a todos, né? Estou à disposição de todas as outras pessoas aí que queiram fazer live, é sempre bom a gente conversar, eu acho que o momento é esse, já que a gente não está podendo sentir o calor um do outro na rua, está apertando a mão, está se abraçando, acho que o momento da gente conversar é agora. Estou à sua disposição para a gente fazer outras lives, entendeu? Foi muito produtivo, gostei muito de conversar aqui, né? Então, é isso, né? Uma boa noite, uma boa semana para todos, e fé em Deus que, com certeza, a gente vai superar isso tudo. Para finalizar sua fala, tem uma contribuição aqui do amigo Gildo Alves.
temos que resgatar o orgulho de ser São Gonçalo. Exatamente. E também a Wanda Beatriz dizendo que a cultura em São Gonçalo precisa ser valorizada. É isso daí, gente. A gente vai finalizar hoje o nosso Conversa com ela, mas a gente espera ainda ter outros contatos, outros momentos aí com o Dr. Dimas Gadelha, outros momentos de live, outros momentos de ao vivo e presencial, se Deus quiser, porque isso tudo vai passar e a gente vai estar junto em breve, né? Mas, por enquanto, por favor, fiquem em casa no máximo, façam isolamento, cumpram as recomendações da OMS, não demole para esse vírus não, gente, porque é sério, tá bom? Se cuidem. E agradeço, agora que eu vou fazer um agradecimento, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo aí para ter essa conversa com a gente aqui, tá bom? Obrigado a você, Essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Fala aí, termina aí, você. Pode falar. Agradecer o seu espaço e vamos, depois aí, vamos programar uma outra, que foi muito bom aí, vamos programar outra com outros temas, tá bom? Tá certo, tá certo. Obrigado, e a gente anuncia noite. que a nossa... Obrigada a você, boa noite, tudo de bom, viu? Saúde para você e sua família. E a gente anuncia que a nossa próxima live vai ser no sábado, dia 30, com a professora Ellen Silvia. Não, Silvia? Acho que é. A professora Ellen vai estar aqui conosco no dia 30, no sábado, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho sobre educação inclusiva. Beijos e até a próxima live. Obrigada pela sua participação. Nosso canal do YouTube, Graciane Volotão, também vai estar disponível. Também no nosso Facebook, Graciane Volotão. Obrigada, gente. Tudo de bom.